Olá, seja bem-vindo ao curso Psicologia de Grupos Online. Aqui você está aprendendo os primeiros passos para conquistar a estabilidade financeira sem depender só de atendimentos individuais. Se você assistiu a aula 1, que fica no ar só até domingo, você já entendeu que dá sim para trabalhar com grupos online, mesmo sem nunca ter conduzido um grupo antes. Mas se tem uma coisa que faz muitas psis se sentirem paralisadas, por mais que elas desejem muito trabalhar com grupos, é achar que elas precisam antes estudar muito mais, fazer outra pós enorme, ler mais 500 livros, fazer mais uma formação na abordagem, como se só fossem estar prontas para começar uma coisa nova quando tivessem muito seguras. Mas a verdade é que essa segurança vem com a prática. Ela não vem com mais um certificado na sua gaveta. E eu também te mostrei na aula 1 que existem dois caminhos para você fazer o seu grupo. O primeiro é o improviso, aquele jeito intuitivo, quando a psicóloga acha que consegue fazer tudo sozinha, sem método validado, sem estratégia. E começar assim pode parecer inofensivo, mas acaba levando para frustração. Por quê? Ela não consegue vender ou vende super pouco e ainda se compromete a entregar milhões de coisas, o que sobrecarrega ela e faz com que ela desanime de um caminho que poderia transformar completamente a forma de viver da psicologia. Um caminho onde você ajuda mais pessoas, é reconhecida por isso e recebe a altura. Para mim, esse é o melhor plano de carreira que uma psicóloga pode seguir hoje. E existe o segundo caminho, que é o estratégico, quando você começa com clareza, com método e foca no que realmente importa. Atrair pessoas para fazer o seu grupo acontecer de uma forma que seja leve, que seja organizada. Porque para criar e vender grupos, isso exige sim uma estratégia. E principalmente, saber como você vai atrair as pessoas certas. Afinal, o seu grupo só vai acontecer se tiver gente dentro dele. E eu sei que como psicóloga, às vezes você pensa que você não deveria ter que fazer isso, que isso não tem nada a ver com psicologia. Porque lá na formação, ninguém falou sobre marketing, vendas, posicionamento. Mas olha, sem colocar pessoas no seu grupo, ele nunca vai nem chegar a existir. Talvez você esteja pensando, Pri, mas será que eu vou conseguir criar um grupo inteiro sozinha? E eu te entendo, porque quem nunca viu isso sendo feito de uma forma clara e estratégica, acaba dando a sensação de que é coisa demais, que é muito difícil, que você não dá conta. Mas quando você tem uma estratégia para seguir, você não desanima, porque você sabe exatamente quais são os próximos passos necessários para criar o seu grupo de uma forma que não te sobrecarregue e que você consiga atrair as pessoas certas para participar dele, pagando o valor justo. Então agora na aula 2 eu vou te mostrar como estruturar o seu grupo com ética, mesmo com poucos seguidores, tendo o direcionamento e o apoio de quem já trilhou esse caminho. Olha o que acontece com psicólogas como você que decidiram colocar em prática o que eu ensino. Me salvou do desânimo profissional. Porque eu olho assim, funciona. Eu tô muito feliz, eu tô muito feliz. Eu não sei descrever o quanto eu tô muito feliz, muito feliz. Muito feliz, porque eu lancei o meu primeiro grupo de desafio e eu tive 55 vendas, tendo um faturamento de R$ 6.594,50. Eu tô muito feliz. A Rê faturou R$ 3.622 no primeiro desafio. 1.000 e poucos seguidores. Nós psicólogos não temos 13º, então foi um momento ali, esse dinheiro extremamente importante para começar meu ano. Esse final de ano vai ser as minhas primeiras férias, primeiro recesso que eu vou fazer. E eu consegui fazer isso pelo grupo. Eu sempre lembrei daquilo que você falava, que esse grupo possibilitava muito essas férias, né? Porque às vezes só com os atendimentos a gente não consegue fazer esse movimento. Eu coloquei nesses grupos para tirar esse recesso, para fazer uma viagem, para tirar essas férias. Então assim, isso foi uma conquista muito grande. Nem eu imaginava que eu ia conseguir tantas vendas assim, mas eu acreditei no método e segui à risca, então confia. Pois é, essas psicólogas são como você, com filhos, rotina puxada, 1000 coisas a mais para dar conta, mas elas entenderam que continuar no automático só dos atendimentos individuais estava levando direto para a exaustão e elas decidiram mudar, elas agiram, mesmo com a agenda super cheias, sobrecarregadas, elas aplicaram um método e viram resultado já no seu primeiro grupo. O que mudou?
Parar de esperar o momento perfeito. A psicóloga faz muito isso. E criar a própria oportunidade. Imagina tudo que você pode mudar na sua vida quando você começar a colher os frutos dos seus próprios grupos. Planejar férias sem medo, curtir momentos com quem você ama, trabalhar com mais leveza e ainda ser bem paga por isso. É isso que os grupos online oferecem quando são criados com estratégia. E falando nessa palavra, quando eu comecei, ainda dava para ter resultado com estratégias mais simples, mas o mercado digital mudou muito. E o que funcionava antes, hoje já não dá mais conta. A psicologia nas redes sociais exige, sim, muita estratégia por trás. Sem isso, você corre o risco de ficar somente presa nesses atendimentos individuais e continuar esgotada, sem enxergar novas possibilidades para sua carreira. E é normal que surjam vários medos. O medo de trocar o certo pelo duvidoso, o medo de falhar enquanto psicóloga, de não ser boa o suficiente, de não saber se você vai conseguir ajudar essas pessoas. E eu sei porque eu passei exatamente por esses mesmos medos. Eu saí do CLT sem saber nada sobre vendas. Sabe, eu sem ter certeza se eu conseguiria manter o foco nesse novo caminho. Só que eu precisei encarar esses medos sem ter a certeza se eu ia conseguir, mas eu consegui, mesmo sem experiência online. Então, por que você não conseguiria também? A ética e a técnica são fundamentais em qualquer área da psicologia. E no ambiente digital não é diferente. Foi essa base que me ajudou a criar grupos que realmente funcionam e são valorizados. É por isso que eu faço questão de compartilhar esse conhecimento com você, porque eu sei que ele pode ser um divisor de águas na sua trajetória. Para começar a criar o seu grupo com segurança e ética, é importante ter o CRP ativo e regular. E com as novas diretrizes da resolução do CFP número 9 de 2024, o cadastro na plataforma EPSI não é mais obrigatório para atendimento online. E por que eu estou falando isso? Porque é essencial a gente estar sempre atualizada às mudanças e atuar dentro das normas da psicologia, garantindo credibilidade e confiança no nosso trabalho. Além disso, é responsabilidade de cada psicólogo avaliar se o atendimento online em grupo também faz sentido para cada caso, sempre considerando as necessidades dos nossos clientes e as boas práticas da psicologia. O próximo passo é definir objetivos claros para o seu grupo, porque eles são a base de qualquer processo de transformação e eles precisam fazer sentido para quem participa. E para isso, você deve seguir uma metodologia que eu chamei de 1P, 1S. Um problema, um serviço. Essa abordagem é muito simples e eficiente. Você vai escolher um problema específico que realmente incomoda o seu público e você vai criar um serviço focado em resolver exatamente isso. Nada de tentar oferecer alguma coisa que promete resolver a vida inteira do seu cliente, porque isso não funciona e só vai confundir as pessoas. Por exemplo, vamos pensar na temática de relacionamentos familiares. É um problema que muita gente enfrenta, mas para ser realmente eficaz, você pode segmentar ainda mais. Então, que tal você criar um grupo terapêutico para filhos de pais narcisistas? Esse é um problema claro e específico que faz as pessoas buscarem uma solução. E agora eu vou te apresentar 5 serviços com base nessa metodologia que eu criei em diferentes abordagens da psicologia, porque como eu te falei, eu tenho alunas de todas as abordagens. Então, o primeiro é um desafio de mindfulness para redução do estresse pré-parto, baseado em técnicas da TCC. Esse grupo utiliza práticas baseadas em evidências científicas, como mindfulness, técnicas de respiração e reestruturação cognitiva, para ajudar gestantes a identificar pensamentos disfuncionais que geram estresse e substituí-los por pensamentos mais positivos e realistas. O segundo é um desafio de autocuidado para mães de primeira viagem exaustas, baseadas em princípios da psicanálise. Sim, dá para fazer grupo em psicanálise. Eu sempre fiz, eu também sou da psicanálise. Esse grupo convida as mães de primeira viagem para refletirem sobre as expectativas, as demandas inconscientes relacionadas à maternidade, explorando questões de identidade e autopercepção. O grupo proporciona um espaço seguro para verbalizar angústias e desenvolver práticas de autocuidado que respeitem os limites emocionais do momento que elas estão passando.
O terceiro exemplo é um desafio de gestão de ansiedade para universitários em período de provas, baseado na abordagem Gestalt. Ele é focado em integração entre corpo, mente e emoções, e esse grupo utiliza técnicas da Gestalt terapia como exercícios de conscientização corporal, exploração do momento presente ou técnicas de grounding, ajudando os participantes a lidar com a ansiedade de forma mais consciente e equilibrada. O quarto exemplo é um desafio de empoderamento para mulheres com dificuldade de tomar decisões, baseado na abordagem sistêmica. Aqui é um grupo que trabalha com a compreensão do impacto das relações familiares e sociais nas dificuldades de tomada de decisão dessas mulheres, com exercícios sistêmicos e reflexões sobre padrões familiares, onde as participantes desenvolvem confiança e autonomia para fazerem escolhas mais conscientes. O quinto é um grupo de reconstrução da autoestima para adolescentes após experiências de bullying, baseado agora no psicodrama. Esse grupo utiliza dramatizações, jogos de papéis para ajudar esses adolescentes a processarem a experiência de bullying, fortalecerem a autoestima e desenvolverem habilidades sociais. As atividades criam esse espaço seguro para reconstruir a confiança e enfrentar os desafios sociais. Além desses 5, eu tenho mais 5. Eu separei 10 ideias de grupos, fora o que eu vou dar para vocês daqui a pouquinho, do que vocês comentaram lá na comunidade. Mas, para a aula não ficar muito longa, eu vou ler aqui qual é o tema de grupo e a abordagem, e vou colocar essas 5 ideias lá na comunidade. Então, o sexto é um desafio de resiliência emocional para indivíduos em recuperação de traumas, baseado na psicologia positiva. O sétimo é um desafio de equilíbrio trabalho-vida para profissionais estressados, baseados na terapia existencial. O oitavo é um desafio de controle de impulsos para jovens adultos com comportamentos compulsivos, baseados na terapia comportamental dialética, a DBT. Uma nona ideia é um grupo de comunicação consciente para casais com dificuldades de relacionamento, baseado na terapia de casal sistêmica. E a 10ª ideia é um desafio de motivação para suporte de indivíduos em processo de perda de peso, baseado na terapia humanista. Então, eu vou dar mais detalhes desses 5 exemplos lá na nossa comunidade. Agora, como prometido, é hora de pegar alguns dos nichos de vocês que vocês colocaram lá na nossa comunidade no Facebook e trazer ideias de quais grupos vocês poderiam criar. Eu separei uma primeira ideia que eu achei bem bacana, que é sobre psicologia financeira. É um tema muito interessante e que a gente vê poucas pessoas fazendo. O que isso representa? Uma oportunidade de você se destacar, de você crescer em um nicho que não tem tanta gente aparecendo. Poderia fazer um grupo de terapia financeira, destinado para quem está com essas dificuldades, que sentem culpa, medo de tomarem decisões relacionadas ao dinheiro, ou precisam desconstruir essas crenças negativas sobre finanças. O objetivo é promover uma relação mais saudável com o dinheiro, desenvolver habilidades de gestão financeira e fortalecer a confiança nas decisões econômicas. Outro tema muito pedido foi maternidade. Eu coloquei aqui até um possível tema que é redescobrindo a sua identidade após a maternidade. Por quê? Muitas mães sentem que perdem um pouco a sua individualidade depois da maternidade. Então, esse grupo é para resgatar aqueles aspectos pessoais além do papel de mãe. Um grupo de apoio para mães de crianças atípicas, com o foco de oferecer suporte emocional, troca de experiência para essas mães com crianças com necessidades especiais e promover ali compreensão, estratégias para lidar com esses desafios diários. E uma terceira ideia ainda dentro do seu nicho seria um grupo de expressão de sentimentos sem julgamento. Sabe aquelas mães que precisam de um lugar seguro para compartilhar essas emoções, os desafios da maternidade sem receio das críticas? Sabe quando a mãe não se sente no direito de ter raiva do bebê, de se frustrar porque a vida mudou muito depois de se tornar mãe? Quando ela entende que ela pode sentir isso e que é saudável trazer isso à tona, a vida dela se transforma de uma maneira muito grande. Mas tem pessoas que têm essa exigência, esse medo, na verdade, de sentir qualquer sentimento negativo em relação
aos filhos, até aos pais. Então, o grupo seria esse espaço seguro para que essa mãe entre em contato com todas as sensações que a maternidade traz, mas que ela tenha suporte emocional para compreender como lidar com esses desafios. Outro tema muito legal é relacionamento e sexualidade LGBTQIAPN+. Então, um primeiro grupo poderia ser de autoaceitação, fortalecimento de vínculos, para quem precisa fortalecer a sua autoestima, se posicionar com mais segurança em diferentes contextos. Ou um outro grupo, apoio contra a rejeição e solidão, justamente para trazer esse suporte emocional, um senso de pertencimento para o público LGBT que enfrenta tantos desafios em relação à rejeição, à solidão, à não aceitação. É muito importante fornecer um espaço onde ela vai se sentir pertencente, acolhida e vai poder fazer laços também com outras pessoas. E o nicho mais pedido, ansiedade. Sabe aquelas pessoas que vivem num estado de alerta constante, que têm dificuldade para descansar? Essas pessoas estão sempre tensas, não conseguem relaxar. Você pode criar um grupo para fornecer técnicas justamente para ajudar esse público a descansar, a trazer bem-estar. Você pode fazer o grupo Desacelera a Mulher, para mulheres sobrecarregadas que precisam relaxar sem culpa e dar uma baixa nesses pensamentos sabotadores, deixar a rotina delas mais leve. Então percebe que eu trouxe problemas aqui que incomodam bastante, a ponto do público realmente se movimentar para buscar uma solução. Então existem várias possibilidades. Sempre que eu falo do trabalho com grupos, me brilha os olhos, porque é muito gostoso e tem várias nuances que a gente pode fazer também. Dentro de cada nicho, tem muitos temas diferentes e você pode sempre dar o seu toque. Eu tenho alunas que trazem mais o lado da arte, que são atrizes, que tem repertório no mundo da música e é muito legal trazer dança-terapia, trazer isso também para o grupo. Então, pensa nos seus diferenciais, o que você tem, que você gosta de trazer, mesmo que seja a sua forma acolhedora de conversar, de aplicar uma dinâmica, enfim, é um trabalho delicioso de fazer e cheio de possibilidades. E o que eu mais gosto é ensinar você a criar um grupo único, porque assim você não vai ter concorrente. Só você é você. E quanto mais personalizado você conseguir deixar o seu grupo, melhor. Esses exemplos mostram como você pode usar o que você já domina na psicologia para criar grupos únicos, com a sua cara e voltados para dores reais do seu público. O importante é começar de um jeito seguro, dentro do que você já domina, sem complicar o que não precisa ser complicado. Essa foi só a primeira etapa. Agora vamos falar de como você vai garantir resultados positivos para os seus clientes em um grupo terapêutico. O primeiro ponto é fomentar um ambiente seguro. Você deve criar um espaço onde os participantes se sintam à vontade para compartilhar suas experiências, suas emoções, sem medo de julgamentos. Isso é essencial. Se as pessoas não se sentirem seguras, elas não vão se abrir e aí o grupo não funciona. Então, é a partir desse ambiente acolhedor que tudo começa a acontecer. Agora que a gente tem esse ambiente seguro, o que vem depois? Promover a participação ativa. Porque com a confiança estabelecida, agora é hora de você incentivar os participantes a se envolverem de verdade. É isso que transforma a experiência do grupo. Então você pode usar atividades práticas, dinâmicas, discussões, para garantir que todos participem e se sintam parte do processo. Mas o engajamento sozinho não é o suficiente. A gente precisa de algo mais. A gente deve facilitar a comunicação eficaz. Então, agora, o foco é ajudar o grupo a se comunicar melhor, porque a comunicação saudável é a cola que mantém o seu grupo unido e em crescimento. Então, ensine sobre escuta ativa, como se expressar com clareza, como dar espaço para o outro. E com isso, o vínculo entre os participantes se fortalece e o grupo ganha ainda mais força. Mas e você, como líder do grupo? Qual que é o seu papel nesse processo? Fornecer suporte e feedback. O seu papel é estar presente, oferecendo apoio emocional, feedback construtivo o tempo todo. Não é só guiar as discussões, mas criar um espaço onde cada participante se sinta ouvido e valorizado. Esse suporte mantém o grupo engajado e focado nos resultados. E para fechar, um aviso muito importante.
trabalhar no digital exige responsabilidade. Se você quer conduzir grupos de uma forma segura e profissional, você precisa estar por dentro das diretrizes éticas e dos cuidados com a confidencialidade. É isso que eu vou te mostrar agora. Quando a gente trabalha com grupos online, principalmente no WhatsApp, o cuidado com a privacidade deve ser ainda maior. O Conselho Federal de Psicologia tem diretrizes claras para isso, e seguir essas orientações não é só uma questão ética, mas é uma forma de você proteger a você e quem está no grupo. Então, agora eu vou te mostrar os pontos mais importantes que você precisa considerar para conduzir os seus grupos com segurança. Primeiro, termo de consentimento informado. Antes de tudo, garanta que todos os participantes entendam os riscos e benefícios de usar uma plataforma online. Isso está naquela resolução nova que eu passei para vocês. Eles precisam concordar em participar de forma voluntária, assinando um termo de consentimento informado, porque isso fortalece a confiança no processo e no grupo. Para obter assinaturas dos participantes de forma online, use plataformas confiáveis, como a DocuSign, Adobe Sign ou HelloSign. Elas garantem a autenticidade e segurança das assinaturas digitais, tornando esse processo simples e profissional. Quando eu não sabia, eu achava que era muito complicado pegar essas assinaturas, e depois que eu aprendi, eu vi que é um passinho simples e você já está resguardada para os grupos online. E lembrando que ao participar das 3 aulas aqui do curso, anotar os códigos secretos, no final eu vou te explicar como que você já pega um termo de consentimento pronto, um modelo que as minhas alunas aplicam para você usar no seu grupo. Outro ponto importantíssimo, proteja as comunicações. Então escolha plataformas que garantam a privacidade das conversas, como as que oferecem criptografia de ponta a ponta, para garantir que as mensagens trocadas no grupo sejam acessadas apenas por membros autorizados. O Telegram, por exemplo, tem algumas ferramentas até diferentes do WhatsApp, e ele pode ser uma boa opção para quem já tem alguma familiaridade com o aplicativo. Mais um ponto fundamental são regras claras. Estabeleça diretrizes para o comportamento dos participantes. É muito importante que você dê o tom do que você quer, de como que esse ambiente vai funcionar. Isso passa muita segurança. Então, regras sobre confidencialidade, respeito mútuo, conduta apropriada. Esse conjunto de regras bem definido cria esse ambiente de segurança para todo mundo. E mais outro ponto é o monitoramento ativo. Então, esteja presente no grupo, acompanhe as interações de perto. É importante que você garanta que o ambiente continua acolhedor, respeitoso e seguro. Você não precisa estar dentro do grupo o tempo todo, mas você precisa mostrar que ali você está, sim, disponível e atenta ao que acontece. Quando você segue essas precauções, você protege a privacidade dos participantes e fortalece a confiança do grupo. Esse espaço seguro é essencial para o crescimento e desenvolvimento de todo mundo. Agora, você sabia que você pode colocar familiares no grupo? Sim, o Código de Ética Profissional do Psicólogo permite que psicólogos atendam familiares e pessoas conhecidas, desde que sigam as diretrizes éticas para garantir a integridade do processo terapêutico. Mas é essencial que você esteja atento aos potenciais conflitos de interesse que podem surgir ao atender pessoas próximas, como familiares, amigos ou colegas. O Código de Ética orienta que cada psicólogo avalie cuidadosamente a natureza do relacionamento e considere se a proximidade pode afetar a objetividade e a imparcialidade do atendimento. Ou seja, você vai colocar mãe e filha dentro do mesmo grupo? Então, não é só colocar todo mundo ali dentro. Você precisa pensar, será que vai dar certo? Ou colocar uma pessoa muito próxima, uma irmã, uma amiga. Será que você vai conseguir ser imparcial, assim como você é com os desconhecidos ali dentro? É isso que a gente tem que observar. O vínculo que eu tenho com essa pessoa pode afetar a objetividade? Então, esse tópico é muito importante. Por quê? Porque quando a gente está criando o nosso primeiro grupo, muitas vezes pessoas próximas têm vontade de participar, conhecidos, familiares. E nesse primeiro momento,
é importante para você também conseguir fazer essas vendas. Então, é legal colocar pessoas, só que você tem que sempre pensar nisso. Quais são os objetivos, até onde pode atrapalhar, onde não atrapalha. Se você quer saber mais sobre os cuidados éticos que você precisa ter para colocar familiares ou amigos no seu grupo, eu preparei um material exclusivo dessa aula, falando sobre esse ponto específico, que eu vou postar lá na comunidade no Facebook. Você pode concorrer ao sorteio do livro. Inclusive, olha ele aqui. Dinâmica e Gênesis dos Grupos, Atualidade das Descobertas, de Kurt Lewin. Esse é um dos meus livros preferidos e eu vou sortear semana que vem, ele pode estar aí chegando na sua casa. Agora que você já viu como os grupos podem ser criados e ideias que podem funcionar no seu nicho, deixa eu te mostrar algo ainda mais importante. A oportunidade que isso representa. Eu sei como é difícil depender só de atendimentos individuais. Todo final de ano é aquela mesma história. Um monte de paciente sai, as suas contas chegam, e a gente fica pensando em como conseguir ter estabilidade. Mas com os grupos, isso muda completamente. O que significa para você conquistar uma renda sólida, sem medo dessas oscilações financeiras da clínica e ainda podendo ajudar mais pessoas. Agora que você já viu que esse é sim um caminho possível, imagina você sendo reconhecida como uma referência no seu nicho. Porque quando você vê o seu perfil crescendo, mais gente te seguindo, te indicando, te procurando, é porque você resolveu se posicionar e mostrar o seu trabalho para mais gente. Quando você cria o seu grupo com estratégia, isso muda a forma que as pessoas te enxergam. E a estabilidade financeira vem. A liberdade de escolher os seus horários. Assim você consegue tirar suas férias em paz, estar com quem você ama também. E no fim, a gente começa a fazer uma diferencinha também nesse país. Porque quando a gente cresce, as pessoas que estão à nossa volta crescem junto. E tudo isso pode começar no seu primeiro grupo. Hoje eu trouxe exemplos de alunas que faturaram 5 mil no primeiro grupo, 6 mil, 7 mil no primeiro grupo. Mas sabe o que é interessante disso? É que eu lembro delas lá atrás, quando o grupo delas foi apenas um desejo ousado para elas. Elas já tiveram exatamente onde você está agora, se perguntando se isso daria mesmo certo. Mas a diferença é que elas acreditaram, deram o primeiro passo e fizeram acontecer. E quando o dinheiro chega do seu grupo sendo feito, junto com feedbacks lindos de pessoas falando o quanto que o seu trabalho ajudou, a sensação que invade o seu coração é indescritível. É uma felicidade, uma alegria, uma realização. É aquela certeza que você está no caminho certo, vivendo a carreira que você sempre sonhou. E isso é só o começo. Essa é a oportunidade que eu estou te apresentando aqui de colocar isso em prática. Sair dessa dependência só da clínica e criar algo muito maior, algo que vai transformar a sua carreira e a sua vida. E o melhor é que na próxima aula eu vou te entregar o mapa claro para implementar tudo isso. Tá chegando a nossa aula 3, é amanhã já, tá? É na quinta-feira. E por que explorar esse mundo dos grupos vale tanto a pena? Porque eles oferecem algo que a terapia individual não alcança. Trocas reais, apoio coletivo e o desenvolvimento interpessoal. E isso transforma não só quem participa, mas transforma você também como profissional. Então agora, vamos falar do impacto que isso pode ter na sua carreira. Porque além de mudar vidas, trabalhar com grupos é uma maneira de você crescer profissionalmente. Talvez você esteja pensando apenas em como ter uma renda extra agora com o grupo, mas o que eu estou te apresentando aqui é realmente um plano de carreira para você escalar o seu faturamento. Isso te ajuda a parar de depender exclusivamente do número de horas atendendo um a um para ganhar dinheiro. Dentro do meu método, eu incluí não só como você vai criar e manejar esses grupos, mas também como divulgar, como gerar desejo, fazer as pessoas quererem comprar e não fugirem quando você fala o preço. Porque se isso está acontecendo com você, seja com a terapia ou com qualquer outro serviço que você oferece, diferente do que você pensa, não é por causa do preço que você está cobrando, mas sim porque as pessoas não viram valor no que você está oferecendo. Quando você domina técnicas de vendas, sabe colocar estratégias em ação e conhece os problemas do seu público, eles ficam prontos para comprar de você, porque você consegue fazer com que eles tenham consciência de que
eles têm um problema e que você tem um caminho para resolver esse problema delas. Eu sei que aqui nesse contexto o nosso tempo é limitado e que algumas pessoas nesse exato momento já estão interessadas em comprar uma solução mais completa. Se esse é seu caso, eu quero dizer que eu tenho o que você precisa. Essa solução se chama Método Viva Grupos. E sim, eu vou abrir as inscrições para esse meu serviço, mas por enquanto eu não vou mais falar sobre isso. Eu vou abordar isso mais à frente, na próxima aula, onde eu vou te explicar mais detalhes. E para a gente terminar, eu vou fazer uma recapitulação rapidinho do que a gente viu aqui hoje. Você precisa ter o CRP ativo, o sigilo é regra, mesmo online. Familiares podem participar, mas com cuidado para manter a ética. E na próxima aula eu vou te entregar um mapa de implementação. Esse mapa vai te mostrar como que você vai transformar tudo que a gente viu até aqui em um plano claro e prático. Agora, pensa aí, qual seria o tema do seu primeiro grupo? Que problema você gostaria de ajudar as pessoas a resolver? Anota as ideias, coloca tudo lá no papel, no material, porque na próxima aula a gente vai transformar isso em plano de ação. E se você ainda não assistiu a aula, corre para assistir, porque ela está muito boa e ela vai ficar disponível só até domingo. Essas aulas foram feitas para serem assistidas na sequência. A estrutura foi montada assim para que você consiga entender o caminho que você precisa para ter resultados como esses. Eu senti esse medo em fazer o grupo terapêutico, superou minhas expectativas, o grupo. Eu até tive pessoas que fazem terapia comigo dentro do grupo também. Essas mulheres conseguiram sair do grupo falando de muitas transformações que tinham acontecido ali. Foi muito bom esse processo de planejamento também do grupo. A Pri sempre me auxiliando ali. E no final tudo deu certo. Eu fiz de 1h30, foram 6 encontros. Imagina alguém que não faz terapia, que às vezes não consegue arcar com a terapia, mas consegue estar dentro de um grupo terapêutico. 6 encontros saíram por 450 para cada mulher. Um valor muito mais acessível, metade do valor que eu cobraria num pote individual. R$ 2.700 numa tacada só. A terapia individual tem todo o processo, a riqueza, que é o processo individual, mas dependendo de qual vai ser o assunto também que você escolhe para ser em grupo, tem muitas coisas que às vezes demoraria na própria terapia individual muito mais tempo até para levar isso a novos passos e para que eu possa receber novos retornos também. Falei logo de cabeça, falei, não vou, são escolhas, eu vou deixar de fazer tal coisa, mas eu vou fazer isso. Se você sempre esperar que tenha um momento perfeito, o momento perfeito não existe, né? Queria montar o meu grupo terapêutico, mas não tinha um método, né? Tinha uma ideia já do que eu queria fazer, mas não sabia a estrutura. E aí eu ficava correndo, tentando pegar uma dica ali, YouTube, ver se eu conseguia achar uma estrutura e simplesmente não achava nada. E não adianta querer ficar indo por diquinha gratuita, a gente vai perder um tempão, sendo que, como a Pri falou, em 15 dias eu tive um resultado que consegui montar o meu grupo que provavelmente não iria conseguir com diquinha gratuita, né? Uhum. Fora a sua didática, toda a direção. Realmente é um trabalho de expandir a nossa mentalidade, né? Como como terapeuta, para esse mundo digital. Então, assim, alguém que realmente conhece, você entrega tudo. Fica, assim, muito claro. Não tem muito segredo. Parece que realmente, assim, é um passo a passo. É algo muito didático. Então, aqueles medos começaram a se dissolver e eu comecei a aplicar de vocês, o conteúdo, o método passo a passo, e fui aplicando e foi dando certo. Do que pode dar certo, o que não pode, vocês deixam isso explicam muito bem pra gente, então não tem como ter dúvida, né? E aí eu falei assim, olha, 10 é o mínimo, mas se vender 5 tá bom. E eu acabei vendendo 12. 12 pessoas. Ultrapassou a meta. Eu estive também já no lugar de vocês. Quando eu tive, né, o desejo de investir, comecei a acompanhar o trabalho dela, eu também assisti live de depoimento de outras alunas e eu pensei, olha, um dia vai ser eu que vou estar ali contando meu depoimento, porque eu acreditei, né, no conteúdo da Pri e tudo mais. E assim, o recado que eu dou para vocês, vão sem medo. Esse passo, porque eu tenho certeza que vai ser uma virada de chave, porque foi na minha vida mesmo. Sim, não existe colheita sem plantio. Essas alunas conseguiram faturar desde o primeiro grupo por causa disso. Agora, anota o código para receber o termo de consentimento pronto para usar com os participantes do seu grupo, porque sim, vamos fazer esse grupo acontecer. E também para receber o certificado de participação no curso, tá? O código da aula 2 é: eu quero criar grupos
que ajudem de verdade e também me valorizem como profissional. Agora, se você gostou dessa aula, comenta aqui pra mim, me deixa saber o que você mais gostou, o que eu falei que mais tocou aí no seu coração, o que eu posso melhorar. Vai me ajudar muito saber isso. E amanhã a gente se vê na terceira e melhor aula. Beijo!